As pessoas que vão mais passar por dificuldade nessa situação de coronavírus são as pessoas que trabalham com reciclagem, desde o dono do ferro velho aos catadores, que estão sujeitos a maiores riscos, porque o vírus resiste à superfície. Se você encostar no material, uma garrafa de óleo, uma caixa de leite, o vírus vai ficar ali. E aquele catador que não conhece, que não sabe às vezes nem o que está acontecendo no mundo, né? Acha que ele não tem todas as informações. Mal nós temos essas informações, o cara sem luva, sem nada, vai ter contato com esse material e aí vai pegar o vírus, levar o vírus para dentro da sua casa. E também lá, a pessoa que trabalha na reciclagem, que tem que separar o material, também está sujeito a encostar a mão, né? E pegar esse vírus. Agora, como é que essas pessoas vão sobreviver? Como que essas pessoas que catam latinha para sobreviver, que catam papelão, como que elas vão ter o alimento diário? É por isso que eu chamo esse governo de um governo cretino, que não dá oportunidade, que nunca deu oportunidade para as pessoas de terem um trabalho de carteira assinada, para que elas pudessem realmente ter seus direitos. O trabalhador autônomo tem que ser, o governo tem que ir ao alcance dessas pessoas. Você é catador de latinha, você é trabalhador autônomo, vamos regularizar isso aqui para quando você precisar de um INSS você ter, para quando você precisar de uma situação, de um benefício, você ter o direito. O que nós temos no Brasil é um monte de gente esquecida. É um monte de gente que para o governo não existe, que para o IBGE não existe. Simplesmente pessoas que apenas vivem, elas não fazem nem parte do número, porque não são conhecidas. E é essa a situação do nosso país. Nós chegamos a um ponto de pandemia, e o nosso país foi largado, abandonado por todos esses políticos malditos e cretinos que nós temos aí, e chegamos a um ponto em que não temos condição de fazer nada, de enfrentar uma situação dessa, né? A coisa é muito grave. 24 casos, em um mês se tornam 24 mil casos. Nós já estamos em 900 casos. Aí você faz o cálculo. Então nós estamos em fase de pandemia, né? E o trabalhador sempre sofre, porque ele vai ter que tirar férias num dia que ele não quer, né? E não poder fazer nada nas suas férias, porque não vai poder sair de casa. Eu acho um absurdo a empresa botar de férias, cara. Porque férias é um direito do trabalhador de escolher o dia que ele quer tirar férias. Eu acho que tinha que haver um outro projeto para isso. Um projeto emergencial, um seguro, por exemplo, para esse tipo de coisa. Nós temos seguro de vida. Será que esse seguro não cobre pandemia? Chegou uma época de pandemia, o seguro vai e paga por 2, 3 meses, 5 meses, para aquela pessoa poder se sustentar e a empresa também não levar o prejuízo. Mas sempre se ferra o trabalhador. Sempre o trabalhador se lasca, né? Porque as empresas têm muito dinheiro. Algumas, né? Tem muito dinheiro, mas o trabalhador sempre tem o seu direito usurpado. É isso que ferra o nosso país. Então, quando a gente luta por leis justas, leis trabalhistas, é por conta desse tipo de coisa. Agora nós estamos vendo uma era que o mundo, o Brasil, por exemplo, está em juízo. Deus está em juízo com o Brasil, você pode perceber. Mas por que chegou a esse ponto? Como eu vejo isso? Um monte de pastores trambiqueiros, né? Não estou dizendo aqui que não existem igrejas de Deus, existem. E essas estão sendo atrapalhadas por esses trambiqueiros, com essas teologias doidas, esses charlatões unidos com a política brasileira, unidos porque são aqueles que trazem os votos e por isso não são punidos por charlatanismo, unidos chegou a um ponto de passarem para dentro da política. Esses charlatões estão passando para dentro da política, colocando os seus. É uma milícia cristã, uma milícia gospel. Por quê? E você pensa que não é grave? É grave. É grave. Muito grave. Porque o povo brasileiro tem o seu direito usurpado, assaltado, escarrado por essa raça de pessoa. E ainda se dizem de Deus. Nós vemos o pastor Silas Malafaia brigando para poder fazer culto em época de pandemia. Que sabedoria cristã é essa, meu amigo? Que sabedoria é essa que você tem? Aonde você está com a cabeça? Que cegueira é essa que você tem?
Porque eu sei que não é a vontade de fazer culto. Eu sei que são as despesas de pagar os pastores que têm salário, são trabalhadores de carteira assinada. A igreja, sustentar a igreja, eu sei que o objetivo é esse. Mas a sabedoria, quando você é homem de Deus, a sua sabedoria te eleva, Deus te dá a maneira de fazer. Faz um culto online e pede a ajuda das pessoas. Informa a situação ao serve, temos os pastores nem suas famílias, mas não. Ele quer desafiar o governo, as autoridades que estão criando regras que não são regras injustas, não são regras incalculadas, são regras verdadeiramente que você pode ver. Não pode concentrar pessoas na igreja. Estamos em pandemia, onde um servo de Deus não consegue enxergar isso. Mas por que não consegue enxergar? Porque tem um dedo podre para a política. Está lá defendendo Aécio Neves, defendendo Cunha, defendendo Bolsonaro, defendendo gente que não vale porcaria nenhuma. Por isso que está cego. É por isso que está cego. Então, quando você tem um interesse, quando você troca o evangelho pelos seus próprios interesses, a Bíblia mesmo diz, não dá para servir dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. E olha que o Malafaia é um cara muito inteligente, um dos pregadores melhores pregadores do Brasil. Eu aprendi muita coisa com ele. É um dos melhores, mas que se desviou, como Balaão, começou a ir pelo caminho errado. Precisa acordar. Eu tenho certeza que tem muitos pastores que estão do lado do Malafaia que sabem que ele está cego, que sabem que ele está indo pelo caminho errado, mas não tem coragem de chegar. Amigo, não leva mal não, você está buscando os seus interesses. O que você está fazendo não tem condição. E tem outros que devem estar falando isso para ele, mas a rebeldia dele não deixa ele tomar a decisão adequada, né? A soberba, com a ruína, ela vem depois da soberba. Primeiro surge a soberba, depois ela te joga no chão. Então, galera, acorda, desperta, sai do meio dessa política imunda. Continua sendo um pregador, continua indo pelo caminho certo. Tudo começou quando ele começou a trazer esses pastores americanos lá, que começou a pedir dinheiro, iludindo o povo que vai vir uma grande crise mundial, que isso daí pode ter sido calculado, né? Crise mundial no Brasil e os servos de Deus vão precisar estar protegidos. Então doem 900, 600 reais, né? Gente, isso não existe. Deus, tem gente que está assim, não, a praga não vai pegar em mim não, eu sou cristão, a praga pode pegar em qualquer pessoa. No mundo tereis aflição, todo mundo está sujeito. Eu fico vendo pessoas pegando versículos e se apegando a ele. A hora que a praga vier e pegar, vai falar assim, meu Deus, por que você me abandonou? Negativo. Eu não te abandonei. Eu sempre disse que tudo sucede a todos. Não morre o crente atropelado? Não morre o crente de tiro? Todo dia você não vê isso? Quem está mentindo? O pastor ou a realidade? Qualquer pessoa, nossa vida não está sujeita, nossos caprichos não estão sujeitos a essa vida. Paulo diz, não podemos considerar que a glória que advia é pior do que essa daqui. Não, a glória que advia é muito maior. Não podemos esperar em Cristo somente nessa vida. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Nossa esperança não está nessa vida. Então as pessoas leem as escrituras como convém, ajeitam versículos para poder combinar com o que elas acham, né? E o Silas Malafaia tem feito muito isso nesses dias e não consegue entender a realidade. Tem que ter o pé no chão, cara. Você não pode pegar versículo e combinar para poder mostrar. Tipo assim, para mostrar para os cristãos, eu estou fazendo isso por conta dessa palavra aqui, mas não tem fundamento. Tem versículo que não dá para você aplicar em certa situação. É só você ter um olho crítico. Observe, estamos em pandemia. Que fase dessa que você não entendeu? Igreja, tem um monte de gente idosa, tem criança. Não adianta usar máscara, não adianta porcaria nenhuma. Está em risco. Se está em risco, vamos ser prudentes, como a serpente, diz a Bíblia. Vamos ser prudentes. Mas o cara não consegue entender isso. É o único que eu vejo criticando. A Igreja Católica já parou tudo. As outras religiões já pararam tudo. Só o Silas Malafaia, que está igual um bocó aí,
gritando aí e fazendo vergonha. Fazendo que ele gosta desse alarde, né? Ele gosta de aparecer, ele gosta de fazer barulho. Só que o barulho dele não tem tom, está fora da escala. Infelizmente é assim. Então, eu não vejo a igreja. Eu até botei um texto assim: a igreja vai distribuir álcool em gel ou vai continuar roubando o fiel? Porque é isso que acontece. Eu sempre disse, se vocês virem meus vídeos passados, ouvirem as pregações que eu fiz no passado, que um dia chegar esse momento em que o povo da igreja ia depender da sua igreja. Eu não sabia se era um momento de guerra ou eu ainda falei, alguma coisa, alguma praga ou um momento de guerra. Um dia o cristão ia depender da igreja e os pastores iam fugir, porque são mercenários, eles não têm cuidado da igreja. E você percebe isso quando nem um álcool em gel esses caras são capazes de distribuir, nem uma máscara para a sua igreja. Eles não têm cuidado do rebanho. É isso que Deus quer que vocês vejam. Vocês passaram a vida toda dando dízimo para a igreja e você não vê ela com o amor de Cristo. Em época de pandemia, quando você precisar, esses caras vão fugir. Esses caras vão embora. Eles vão embora para o lugar onde não tem praga. E você que vai ficar aqui, porque vocês estão confiando nesses caras. Eles são mercenários. Jesus fala, árvore boa não dá maus frutos. E nem árvore ruim dá bons frutos. Eles vão fugir. Eles são mercenários, não têm cuidado com o rebanho. Não doam álcool em gel, não doam máscara. Empresas, grandes empresários, pessoas ricas não fazem nada, são pão duros, não doam nada para ninguém. É cada um por si desse país, cara. E isso vai ter que mudar. Lá no Japão, as pessoas usam máscara por causa do pólen das árvores, mas também usam máscara se tiver com simples resfriado. Simplesmente para não transmitir um resfriado para o seu próximo, para o seu semelhante. Eles têm um cuidado com o seu semelhante. Aqui no Brasil não tem esse cuidado. Não tem esse amor, não tem isso. Precisamos acordar, precisamos despertar. Né? E agora como é que vai ser as próximas eleições? Se o exército se declarar estado de pandemia, você for pego na rua, é 12 anos de cadeia. O exército vai tomar as ruas. E o meu medo é que o Bolsonaro dê um golpe militar. Nessa situação, né? Porque 2 ou 3 meses o exército tomando conta, as pessoas vão ficar aí. O exército tomando conta, como é que dá certo? E aí esse cara dá um golpe, né? Já está sem prestígio nenhum, não tem nada a perder. E também vamos ver o que vai acontecer com o Brasil. Eu estou aqui ansioso para saber o que vai acontecer com o Brasil. Porque eu sei que depois disso tudo, o Brasil vai conseguir se desenvolver. As pessoas vão ficar mais inteligentes. As pessoas vão acordar mais para a realidade. Porque tem gente que está fora. Não estudou o golpe de 64, não sabe o que foi a ditadura, acham que sabe, querem a ditadura de volta sem saber a maluquice, né? É engraçado eles falando tanto que não, o Bolsonaro foi eleito democraticamente, você tem que respeitar, mas e João Goulart também foi eleito democraticamente, ninguém respeitou, deram o golpe no cara e vocês acham isso justo, e vocês querem o AI-5, sem saber o que é o AI-5, eles acham que o AI-5 é um piquenique, eles devem achar isso, onde vão sentar todo mundo na praça, vai ser tudo bonito, os militares tomando conta de tudo, é uma palhaçada. A pessoa não sabe nem a história do Brasil, quer discutir com você.